Olá a todos! Hoje começamos uma série muito especial sobre conquistas, superação, mas acima de tudo sobre planejamento. E para nos ajudar a entender como acelerar rumo aos nossos objetivos, contamos com a presença de um dos maiores nomes da história do automobilismo brasileiro e mundial. Ninguém mais, ninguém menos que Rubens Barrichello. Bem-vindo, Rubinho. Prazer, super prazer. Rubinho, há décadas você voa abaixo pelas pistas do mundo todo, enfrentando os maiores desafios que qualquer piloto pode encarar. O que essa vida em alta velocidade te ensinou e que pode nos ensinar na nossa jornada aqui fora, no dia a dia? Eu acredito que a vida tem uma semelhança muito grande em todos os aspectos, né? Se você pegar uma situação de não conhecimento de pista, por exemplo, hoje você tem os simuladores, hoje você tem a situação de até fazer um treino numa pista com outro tipo de carro. Então tudo requer um planejamento para que a gente possa saber lidar com todas as situações e para que a gente não chegue para um evento sem estar preparado. Exatamente por isso que a gente está aqui hoje, certo? Para falar de escolhas e de como construir esse caminho. Essas são as escolhas da vida, são as formas que a gente tem, e como eu volto a repetir, tudo tem muita ligação, né? A ligação de você estar bem com si mesmo, você ter uma plataforma onde você tem uma base, e a gente não está falando dos níveis sociais. Você pode estar em qualquer situação e você pode se preparar para tentar aprender tanto a dirigir um carro como levar os seus negócios para frente. Rubinho, para quem vê da arquibancada torcendo a pista, parece uma coisa meio óbvia, né? Algumas retas, algumas curvas, a linha de chegada. Mas para você, dentro do cockpit, onde é que a mágica realmente acontece? A mágica acontece quando você entra no carro com gratidão, você faz aquilo que você gosta, quando você entra no carro sem dúvidas, quando você entra no carro após fazer um belo planejamento com o seu engenheiro, que você tem opções A, B, C e mediante a temperatura, o vento, tudo aquilo pode ter uma série de mudanças durante o percurso. Mas eu acho que o planejamento é o melhor de todos. E a gente fala, né, de pista, de retas, de curvas. Por que as curvas são tão fundamentais? Muita gente as vê apenas como um obstáculo, uma dificuldade. Para onde a curva te leva? Isso depende muito do ponto de vista, né? Porque tem muita gente que vê a minha profissão como o que ele está querendo, sendo que toda volta é igual. Mas nenhuma volta é igual, bem como todo o nosso renascimento do dia a dia. Todo dia que você acorda é um novo dia, é uma forma diferente, tem coisas semelhantes, mas tem coisas muito diferentes. Então, a curva é aquela onde está o maior prazer. Às vezes a pessoa acha que 300 por hora numa reta é onde você tem o maior prazer, mas 300 por hora numa curva, são poucas as pessoas que vão ter esse privilégio. E qual que é a mentalidade certa para enfrentar essas curvas da vida, sem perder o controle? Eu acho que são todas as qualidades dessa pessoa com uma base central. A base central, eu digo, pé no chão, para poder se programar e planejar. Então, as pessoas, elas têm muito medo de arriscar em algumas situações e elas se prendem a mitos. Então, existe um tabu que a primeira corrida que você faz em Interlagos, você não vai ganhar. Dentro desse tabu, você vai mexendo com a tua cabeça e você se coloca numa condição de não ganhador. Então, uma pessoa com planejamento, ela entra tranquila, soberana, e aí ganhar ou não é do jogo dentro da pista. Mas fora da pista, eu acho que as condições de vitória são muito maiores do que dentro da pista. Você não está competindo contra outras pessoas, principalmente em situações de consórcio. Você está competindo contra você mesmo. Então tem que saber todo da cartilha, participar para saber o que é mito, o que é verdade, para que daí você possa ir para frente. Entrar com estratégia e responsabilidade, basicamente é isso.
Eu acho que a responsabilidade, ela faz parte de um cidadão que quer uma melhora. Então, você hoje pode achar que você pega parte do teu patrimônio, vai num cassino e possa ter uma situação que você ganhe um número, mas isso depende da sorte total. Então, você pode ter, dentro de um consórcio, você tem as contemplações, que você também conta com a sorte para saber se você foi contemplado, mas isso é muito diferente do que você jogar tudo a perder. Então, a estratégia junto de um engenheiro de pista, ela me contempla a ter uma visão de prova. E é isso que a gente, na minha opinião, precisa para a vida. Rubinho, se você tivesse um crédito entre 500 e 700 mil reais para correr as curvas da vida, qual carro você compraria? Olha, eu sou um aficionado por Audi. Eu sempre tive um prazer enorme do carro dessa linha toda de Audi. E hoje você tem muitos carros entre os 500 e 700. E às vezes as pessoas elas acreditam que isso é um sonho muito assim, lontano, né? Usando um monte de tipo de palavra. Você tem esse sonho tão longe que você acha que você não pode participar. E o que o consórcio te traz para a vida e traz essa condição de você almejar. Então, sim, a gente ainda depende de você acordando mais cedo que todo mundo, trabalhando mais que todo mundo. As coisas não caem do céu. Mas hoje as estruturas que a Racon proporciona para todos, ela é essencial para que você tenha uma qualidade de vida de um sonho. O sonho não é distante, ela é uma realidade. Então, comprar um carro de entre 500 e 700 mil é uma coisa muito, muito favorável dentro da Racon. Ao adquirir um carro nessa faixa de valor, Rubinho, para você, o que esse carro não pode deixar de ter? Um carro, muita gente pensa que você precisa só de motor, mas é uma composição total, né? Quando você tem numa pista uma chance de aumentar alguns cavalinhos ou aumentar a potência do freio, eu aumentaria a potência do freio, porque quando você para mais, você tem mais chance de voltar ao acelerador maior. Então, um carro com estabilidade, com bons freios, você tem que ter um pouquinho de tudo, né? Então, a parte do sonho, quando você vai para um sonho maior pensando nesse tipo de carro, você já pode exigir muito mais coisas dele. E a gente falando aqui de pista, de reta, de curva, como que a Racon ajuda o piloto da vida real a percorrer esse traçado com segurança? Com todos os planejamentos, com todas as formas que você tem de participação, né, com todos os integrantes da Racon. Se você tem dúvida, é muito importante que você saia do mito para o que é realmente verdade. No consórcio, você tem uma condição muito elevada. Você não precisa esperar o amanhã achando que você precisa de um tote de dinheiro para que você comece. Você pode começar a qualquer momento. O sonho está aqui, assim, do ladinho. Basta você ter um entendimento e sair dessa situação do que é mito e do que é verdade. Rubinho, obrigado pela participação aqui. E olha, no próximo episódio, o Rubinho vai falar pra gente sobre um momento que nos leva adiante, que é a ultrapassagem. Então, a gente se vê no próximo episódio.